Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Assim está escrito: Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Estes foram também versículos escritos por Salomão. Agora, quando ele já estava numa idade mais madura, já tinha provado de tudo, experimentado, através da sabedoria que Deus lhe havia dado. No começo, utilizou bem aquela sabedoria, com os provérbios, os contos, os ensinamentos, as comparações, e passou o tempo do momento do amadurecimento dele, e ele escreveu então o livro de Cantares, e ali fala sobre afetividade. E aqui Eclesiastes, já quando ele já tinha observado tudo e tinha como certa a conclusão de várias situações. E no livro de Eclesiastes, o que nós mais vamos encontrar é que ele vai dizer sobre um assunto, e lá no final ele vai dizer: e eis que era tudo vaidade. Ou seja, eram coisas que não estavam no poder dele. E correr atrás delas foi só enfado, foi só canseira. E quando as adquiriu, aquela expectativa que estava lançada no adquirir daquela coisa, ela deixou de existir. Deus abençoe, pastor Flávio. Então, ele, quando escreve isto, ele está já neste período em que a experiência já tinha trazido para ele lições importantes, e ele deixou registrado como marcos firmados na Escritura, para que nós, ao observarmos isto, possamos também entender. É assim que acontece. As pessoas, às vezes, eles colocam um objetivo na sua vida e eles correm atrás daquilo com toda a força, todo o vapor. Às vezes não respeita limites, não respeita as pessoas, mas quer alcançar aquilo que colocou na sua expectativa. E quando chega lá, que a pessoa alcança aquilo pelo qual tanto almejou e lutou, quando chega no momento, aquilo já não tem mais valor para ele, já não significa mais nada. Então era o que Salomão dizia isto. O importante é nós desfrutarmos a cada dia daquilo que Deus nos concede. Porque Deus sabe o que nós precisamos em cada dia. Nós aqui queremos, às vezes, acrescentar determinadas coisas que não vão condizer com o propósito e a vontade de Deus. Mas o versículo que li, ele vai falar sobre um outro ponto. Aquele ponto que nós, ao observarmos as coisas, ficarmos parados, esperando que tanto o tempo como a nuvem, eles fiquem debaixo do nosso controle, para que a gente possa então governá-los de acordo com aquilo que nós temos no pensamento e que possamos realizar aquilo. Mas veja bem o que foi que Salomão escreveu. Ele escreveu assim, olha: quem observa o vento nunca semeará. O vento, ele não está em nosso poder, o vento está no poder de Deus. E o vento, ele não dá aviso quando vem, que direção, qual velocidade e que tipo de vento é este. Se é um vento brando, se é um vento forte, se é um vento tempestuoso, se é um tufão, se é um furacão, ou se é qualquer outro tipo de vento. Ele não diz o que é, mas estes ventos acontecem. E se ficarmos observando ao vento, nós vamos ficar observando por toda a vida. E nunca vamos chegar a uma conclusão de que em determinada situação, com aquele vento, nós vamos poder semear. Porque nós recebemos sementes. Nós temos semente nas mãos. Estas sementes foram dadas por Deus. O primeiro versículo desse capítulo
lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás, e reparte com aquele que tem necessidade. Mas aqui neste versículo que li, falando sobre o vento e as nuvens. Então, observar o vento é ficar parado, ficar olhando o vento, quando ele vem, para onde ele vai, que tipo de vento vai ser, se vai ser favorável ou não. Então, isso fica sempre adiando aquilo que é importante, que deve ser feito dentro do tempo disponível dado por Deus, mas as pessoas ficam olhando o vento. E quem olha o vento passa e ele continua no mesmo lugar, na mesma situação. Então não vai plantar, não vai semear. E se não semear, não vai ter colheita também. Vai esperar colher uma coisa que não plantou. E isso, então, é um contrassenso. Como vai colher se não plantou? E por que não plantou? Porque ficou observando o vento. O que é observar o vento? É esperar oportunidades melhores. Às vezes, a semeadura, ela não é feita na calmaria. Às vezes está uma tempestade muito grande. Mas é o tempo de semear. Mesmo na tempestade, é o tempo de semear. Porque quem vai fazer aquela semente prevalecer e produzir, nem é o vento e nem sou eu, mas é Deus. Porque a semente pertence a Deus. Deus abençoe, irmã Cristiane. A semente pertence a Deus e a vida está dentro da semente. Na nossa mão, ela vai continuar sendo uma semente semeada na terra que Deus preparou. Ela vai germinar, ela vai produzir e vão vir ventos, vão vir nuvens, vão vir chuva, vão vir calor, enfim, vai vir toda espécie de alteração no clima. Mas aquela semente plantada na expectativa de que ela vai gerar, de que ela vai produzir, quando chegar o momento da colheita, vai se ter uma boa colheita, uma boa ceifa. O que não pode é ficar olhando o vento. Não, hoje está ventando muito. Não, hoje está ventando pouco. Não, hoje o vento está para o lado de lá. Hoje o vento está para o outro lado. Então o que vai acontecer? Vai perder a oportunidade, porque tudo tem um tempo. Até para semear existe um tempo. E para colher também existe o tempo da colheita. Então o tempo da colheita não é o tempo de semear. O tempo de semear não é o tempo de colher. Então primeiro semeia, depois colhe. Esse é o natural das coisas. E aqui está dizendo sobre duas coisas, vento e nuvem. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. O vento, à luz da palavra de Deus, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Às vezes nós estamos observando o vento está indo na direita e de repente ele faz uma viravolta e toma outra direção. Sem avisar, sem que ninguém saiba, sem que ninguém pesquisou e diz agora o vento vai até tal lugar, depois ele vira, ele tem a velocidade tal, depois ele diminui. Não, porque o vento não está no nosso controle. Se nós tentarmos segurar o vento nas mãos, não conseguiremos. Mas Deus consegue segurar o vento. Deus é Senhor do vento. Deus anda sobre o vento. Deus utiliza o movimento para fazer a sua vontade. Deus manda o vento para cumprir o seu querer. Então, o vento é um instrumento que Deus tem. E ele serve também quando nós estamos no momento com a semente para semear. Se nós tivermos a confiança inteiramente em Deus, ele vai permitir que o vento favorável sopre onde nós estivermos, para que tenhamos condição ali, então, de semear. Nós precisamos do vento. O vento é necessário. Ele é útil, ele é importante.
Não se pode desprezá-lo. Porque se não houver vento, as coisas vão parar. O que é o vento? O vento é ar em movimento. Então, se não tiver vento, não tem ar. Se não tiver ar, o que vai acontecer? Todas as coisas animadas vão perecer, porque elas dependem de ar. E o ar é movido pelo vento. Então é o vento que traz e leva o ar de um lado para o outro. E aqui para a semeadura acontece a mesma coisa. O Senhor Jesus, quando estava falando com Nicodemos, ele disse que quem é nascido do Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Agora, por não ver o vento, por não saber de onde ele vem, nem para onde vai, nem por isso nós podemos negar o vento. Por quê? Porque nós conhecemos o vento através dos resultados que ele provoca. Então, os resultados que o vento provoca, eles provam diante de nós a existência do vento. Mas você vê o vento? Não. O que você vê? Eu vejo a ação do vento. Quando ele sopra nas árvores, quando ele sopra nas águas, quando ele passa por determinado lugar, aquela brisa, aquele frescor, isto nós sentimos. Mas vemos o vento? Não. Por não ver o vento, vamos negá-lo? Não. Ele existe. É a mesma coisa da energia. A energia nós não vemos. Como é que a lâmpada acende? Não vemos, não sabemos. Mas existe, porque nós estamos vendo os efeitos que ela traz. Então, leva-nos a crer nessa existência. Assim também é o vento. E o vento aqui está dizendo que quem observa o vento nunca vai cegar. Ou seja, quem fica esperando melhores oportunidades. Quantas vezes oportunidades são jogadas fora porque as pessoas querem esperar oportunidades melhores. E não existe esse negócio de oportunidade pior ou melhor. Oportunidade é um tempo, é uma situação que é criada, vem até diante de nós, e se nós entendermos como oportunidade e abraçarmos e nos movimentarmos em função dela, nós vamos ter um resultado. Se nós a deixarmos passar, oportunidade não volta duas vezes. Oportunidade é única. Veio, não aproveitou, ela passou. Aquela não volta mais. Pode vir uma outra oportunidade, como também pode não vir. E quando vier, é preciso estar atento, porque os recursos de Deus estão aí. As oportunidades são infindáveis. Agora é preciso que a gente entenda quando surgem essas oportunidades. Se a gente ficar olhando o vento, a oportunidade passa e nós não percebemos. Por quê? Porque nós estamos olhando numa direção, nós queremos que o vento siga o nosso controle, o nosso comando, e que o vento então sopre favorável para nós. E nem sempre é assim. Às vezes a oportunidade vem para nós quando o vento está soprando o contrário. Como entender isso? Não tem como entender. São o mover de Deus. Às vezes o vento está indo numa direção e nós então observamos uma outra direção. É por onde vem a oportunidade. Por exemplo, qual é a oportunidade do avião com relação ao vento? Ele tem que ir contra o vento. Por quê? Porque se ele for favorável ao vento, ele pode cair. Então ele vai contra o vento, que ele toma o ímpeto, e aí então ele sobe. Ao subir uma determinada distância, o vento lá nas alturas já tem um outro tipo de comportamento. Então é preciso a gente entender estas coisas, que as oportunidades para nós semearmos, semear significa produzir, plantar, realizar, fazer. E nós só podemos fazer aquilo que Deus determina para cada um de nós.
E a cada um, Deus determinou uma coisa para fazermos. E isto é chamado como se fosse uma semente. É algo que Deus colocou na nossa vida e que nós precisamos trabalhar de acordo com a vontade de Deus para que aquilo produza frutos para o reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, se nós ficarmos olhando a um lado ao outro, olhar o tempo, olhar a condição, olhar a circunstância, olhar o ambiente, olhar as pessoas, olhar os recursos que temos, o vento passa, leva a oportunidade embora e nós ficamos infrutíferos. Então, ao invés de observar o vento, nós temos que entender qual é a função do vento e trabalhar aliado com ele. Porque o vento segue um comando. O vento segue o comando de Deus. É Deus quem comanda o vento. Então, se é Deus quem comanda o vento, então eu preciso entender para onde Deus está conduzindo o vento e procurar aliar-me àquele direcionamento e seguir por ali. E com certeza eu vou ser bem-sucedido. Então, não é só ficar parado olhando, mas é olhar e aproveitar-se daquele momento, aquela circunstância. Eu já disse aqui, numa outra reflexão, há muito tempo, quando fazíamos os trabalhos ao ar livre, e estava num determinado trabalho, e sempre fazíamos ar livres, todos os domingos, fazia 1, 2, 3, 4, dependendo o tempo que tínhamos, fazia um em cada esquina, em cada lugar, e o importante era sempre observar a direção do vento. Ah, mas o que o vento tem a ver com o culto ao ar livre? Muita coisa. Por quê? Porque se eu estiver pregando contra o vento, só eu vou escutar o que eu estou pregando, ninguém mais vai escutar. Mas se eu usar a direção do vento, se ele estiver para a minha frente e eu pregar para aquela direção, ele vai levar o eco, o som da minha voz, mais longe. E, portanto, quem estiver mais longe vai ouvir. O que é aquilo? É o trabalho do vento. O vento serviu como um transporte. É aquele que leva. Né? Então, quando nós trabalhamos aliado com o vento, nós vamos ter esses recursos, vamos ter esses benefícios. Agora, se nós quisermos prevalecer contra o vento, ir contrário ao vento, ele vai nos derrubar, nós vamos nos machucar, vamos ser lançados em perigos. Nós observamos aí quantas pessoas estão andando na rua e de repente vem um vento lá com uma alta velocidade e ele vai derrubando as pessoas que encontra pela frente. Por quê? Porque está indo contra o vento. Agora, se a pessoa vai favorável ao vento, ele vai numa outra direção. Então precisa tudo se aproveitar. Então quem observa o vento não semeia. Quem fica olhando o tempo, a oportunidade, as condições e procurar descobrir alguns sinais que não estão evidentes, vai se perder no tempo. Não vai semear. Portanto, não vai ter no futuro uma colheita. E outro ponto, ele diz aqui: e quem olha para as nuvens nunca cegará. As nuvens também. Se quem olhar para o vento não semeia, quem olhar para as nuvens não vai colher, não vai cegar. Então, uma coisa está aliada com outra. Tanto a colheita, com relação ao vento, a semeadura com relação ao vento e a colheita com relação às nuvens. Tudo isto Salomão descobriu. Não sei como, mas na vivência dele, do seu dia, e na sabedoria que ele recebeu de Deus, ele deixou isso escrito. E deve haver aqui fundamentos, sim, porque isto foi dado por Deus. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, a nuvem se movimenta de lugar,
mas ela se movimenta de acordo com o vento. É o vento que impulsiona a nuvem, porque a nuvem não tem como movimentar-se a não ser pelo vento. Por isso que quando nós observamos a nuvem, ela sempre está indo no lugar, na direção para onde o vento está indo. Agora, o que pode ocorrer é o seguinte, é que numa certa altura, o vento está numa direção, e numa outra altura, um pouco mais alta, o vento está noutra direção. E eles não se conflitam entre si. Tanto faz o que vai, como o que vem, mas cada um dentro do seu circuito. E este circuito do vento, ele é determinado por Deus. Porque se nós olharmos no dia, o vento ele faz várias direções. Várias direções. Ele não é como as pessoas, hoje a minha direção vai ser essa aqui. Amanhã vai ser aquela. Não, o vento não. O vento ele pode estar aqui agora, de repente ele vira, ele volta, ele sobe, ele desce, enfim. Porque o vento ele está no comando de Deus. Então, a minha vida e a sua vida, ela precisa também estar no comando de Deus. Se a nossa vida estiver sendo dirigida pelo Senhor nosso Deus, os ventos que virão serão favoráveis para fazermos a semeadura, e no tempo devido, as nuvens que se moverem serão favoráveis para a ceifa, para a colheita. Então, não vai haver interferência de modo negativo, tanto do vento quanto da nuvem. Por quê? Porque nós estamos sendo orientados pelo Senhor. E Ele que nos orienta, que nos determina a fazer determinadas coisas, é Ele também quem comanda tanto o vento quanto a nuvem. Observe o que Deus fez com o povo de Israel quando eles estavam no Egito, para que eles caminhassem de dia e de noite. Deus utilizou-se da nuvem. De dia era uma coluna de nuvem, para que eles caminhassem e não tivessem aquele sol escaldante a tirar-lhes a força de caminhar. De noite, na escuridão, era uma coluna de fogo, como que nuvens de fogo. E quando precisava de alimento, o que era que Deus fazia? Deus soprava um vento, e o vento trazia para eles tanto o maná como as codornizes. Então veja, é o vento. Este vento é usado por Deus. Agora, se a gente ficar olhando para o vento, tentar adivinhar o que o vento vai fazer, o que a nuvem vai fazer, as coisas passam e a gente fica sem produzir nada. Então, por isso que é importante atentarmos para tudo isso e aproveitar da melhor maneira possível. Quando os discípulos se locomoviam de um lugar para o outro, eles iam pelo barco. O barco ia pelo mar. E quem era que impulsionava? Era o vento. E quantas vezes eles entraram em dificuldade porque está escrito lá, e o vento lhes era contrário. Então, se está indo contra o vento, pode ter prejuízos, pode ter acidentes. Mas quando deixa o vento soprar, então as coisas vão funcionar. Até o hino que diz, quando o vento soprar. Então, quando o vento sopra, significa que algo renovado está acontecendo. Porque o vento é que renova o ar, o vento é que purifica o ar, o vento é que tira aquela poluição que faz mal. O vento é importante e é necessário. E para a nossa vida nós precisamos. E sabe o que é comparado ao vento? Aqui está falando que quem observa o vento nunca semeará. Isso significa, dentro da oportunidade que nós recebemos, se nós ficarmos exigindo, querer uma oportunidade melhor, uma coisa melhor, um lugar melhor, uma posição melhor, nós vamos acabar não fazendo nada. E na hora de cegar, se começarmos a ficar, olhar as nuvens,
e colocar empecilhos, dificuldades, limites, não vamos colher, vamos perder a colheita também. Então é preciso saber usar o tempo certo, cada uma das coisas, para que tanto o vento quanto a nuvem sejam-nos favoráveis e que nós possamos plantar e colher. E quando isto fizer, glorificar a Deus, porque foi Deus quem permitiu que plantássemos e que colhêssemos. E quando isto fazemos, não há nada ali que seja próprio nosso para nos vangloriar. Por quê? Nós somos dele. A semente é dele. O vento é dele. A terra é dele. As nuvens é dele. A colheita é dele. Então, se tudo é de Deus, nós temos que, ao término do que fizermos, glorificar o Senhor e ser agradecido por Ele nos permitir trabalhar tanto com o vento quanto com a nuvem. Então, vento e nuvem são instrumentos que Deus se utiliza e dentro deles nos dá oportunidades, que são as sementes, para que nós possamos produzir com estas sementes para o reino de Deus. Produzir e colher. Porque quem lança a sua semente, com certeza vai colher. Porque a semente que Deus dá, ela tem dentro de si uma vida que precisa germinar. E ela só vai germinar quando lançada na terra. E lá vai passar o vento, vai passar a nuvem pelo alto e tudo vai se resolver dentro do tempo esperado. Então, o que nós podemos ver é que não devemos ficar esperando melhores oportunidades. Recebemos uma oportunidade, em vez de ficarmos julgando se ela é boa, se é grande, se é pequena, aproveitemo-la, lancemos mão e vamos adiante. Porque nisto está também que se aproveitarmos uma oportunidade que aparentemente é pequena, lá na frente nós poderemos receber uma oportunidade maior. Mas se nós desprezarmos esta primeira por conta do tempo, por conta do vento e da nuvem, ou seja, dos recursos e das oportunidades, lá na frente nós não vamos ter uma oportunidade melhor. Porque nós rejeitamos esta, fechamos o coração e então não teremos outra direcionada para nós. O direcionamento ele vem na medida em que nós vamos recebendo de Deus e trabalhando segundo o querer e a vontade dele. Porque para nós a gente mensura essas coisas, pequena, média, grande, prazo curto, prazo longo. Mas isso não quer dizer nada. Para Deus o que importa é o seguinte: recebeu a oportunidade, faça. Fez, glorifica a Deus. Tributa a Ele toda a honra, toda a glória. E tudo trabalho feito pertence a Deus. Porque tudo proveio dele e é para Ele. Então que possamos caminhar assim. E não ficar parado no tempo, esperando o melhor dia, melhor oportunidade, melhor companheiro, melhor lugar, melhor igreja, enfim, as coisas melhores para a gente pensar em fazer alguma coisa. Isso significa olhar o tempo e olhar a nuvem. Não vai chegar o tempo, porque a nossa vida não para. Os nossos dias eles vão sendo contados e vai chegar o fim deles. Se nós ficarmos pensando em fazer, depois esperar algo melhor, termina os nossos dias e nada fizemos. E se nada fizermos, nós vamos dar conta por que não fizemos. E aí não vai adiantar dizer para o Senhor que nós ficamos observando o vento, por isso não semeamos, por isso não trabalhamos, por isso não fizemos nada, e não colhemos, porque ficamos olhando para a nuvem, porque esperava oportunidade melhor para colher, e no fim não tem nada nas nossas mãos para apresentar ao Senhor. Deus abençoe Josué. E aí não vai adiantar. Não vai adiantar.
Nós vamos chegar lá cantando o quê? Posso tendo as mãos vazias se tivermos tanto tempo aqui? Não vamos ter desculpa. Então, aproveite o vento, aproveite a nuvem, plante no vento e colha na nuvem. E tribute tudo isto a Deus. Ele sabe como fazer tanto o vento quanto a nuvem trabalhar a favor daqueles que, ao receberem de Deus uma oportunidade, eles se lançam a campo, se lançam ao trabalho e o nome do Senhor será para sempre glorificado. Pense sobre isto. Vento e nuvem não é impedimento. São recursos de Deus. Aprenda a usá-los e aproveite a oportunidade que Deus te deu. E não deixe a semente morrer nas suas mãos, mas lance para que ela produza e dê frutos para a glória do nome do Senhor. Querendo Deus, amanhã